Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciência. Nós estamos na semana 11 e nessa semana nós vamos estudar um pouquinho sobre as transformações da matéria, ok? Então vamos lá. As transformações da matéria são as transformações que ocorrem com os materiais. E essas transformações, elas podem ser químicas ou físicas. Essas transformações podem também ser chamadas de fenômenos químicos ou físicos, tá? É a mesma coisa. Então, as transformações químicas são aquelas em que há alteração na composição química do material com a formação de novas substâncias. Já as transformações físicas são aquelas em que não há alteração na composição química dos materiais, altera a forma física, o tamanho, mas não há alteração na composição química. E com isso, não há formação de novas substâncias, tá? Então, aqui eu tenho um outro esqueminha para vocês. Então, aqui eu tenho onde mostra que as transformações físicas são aquelas em que há alteração nas propriedades dos materiais, nesse caso aqui nas propriedades físicas dos materiais, mas sem a formação de nova substância. Por exemplo, a mudança de estado físico da água. Quando a água ela passa do estado líquido para o estado sólido, ou seja, quando eu pego a água e coloco no congelador e ela congela, eu tenho um exemplo de transformação física. Por quê? A água ela mudou de estado físico, mas não houve alteração na composição química dela. Já as transformações químicas são aquelas em que há alteração na composição química dos materiais, né? E com isso há a formação de novas substâncias. Essas transformações, né, as transformações químicas, geralmente quando elas estão acontecendo, é possível perceber a ocorrência delas, porque existem algumas evidências que nos mostram isso. Por exemplo, a mudança de cor. Quando a gente mancha uma roupa com água sanitária, está ocorrendo ali uma transformação química. Como que eu percebo que está ocorrendo? Imagina uma água sanitária caindo em uma calça preta. Logo que ela vai manchar, vai ficar branca a parte onde caiu a água sanitária. A mudança de cor naquele local indica que está ocorrendo ali uma transformação química. A liberação de gás é uma transformação química, a formação de um sólido, a variação da temperatura, muitas vezes é evidência que está ocorrendo a transformação química. Por exemplo, quando está queimando algo, a queima é uma transformação química. Geralmente a queima libera calor. Eu não preciso chegar com a mão no fogo para perceber que está ocorrendo a transformação química, porque o calor que é emitido pela chama já me mostra que ali está ocorrendo uma reação química ou uma transformação química. O aparecimento do cheiro característico, como ocorre no apodrecimento dos alimentos, né? Os alimentos, quando apodrecem, eles passam por uma transformação química. Igual a laranja, quando apodrece, uma transformação química. Qualquer alimento, quando apodrece, geralmente eles liberam um cheiro muito forte. Esse cheiro é evidência que está ocorrendo uma transformação química. O aparecimento de uma chama e também o desaparecimento de substâncias iniciais. Tudo isso são evidências da ocorrência de uma transformação química. Ou seja, quando as transformações químicas elas estão ocorrendo, geralmente é possível perceber essa ocorrência. E as transformações químicas, pessoal, elas estão o tempo todo à nossa volta, assim como as físicas. Vou dar um exemplo para vocês de uma transformação física na natureza. É o que ocorre nas salinas, que é onde se extrai o sal, né? Ele é extraído da água do mar. Então, quando a água do mar é coletada, ela evapora, ficando somente o sal. Como houve uma mudança de estado físico, que foi a evaporação, eu tenho ali uma transformação física, porque o sal continuou sendo sal. As avalanches, né, que ocorrem nos locais gelados, também é um exemplo de transformação física. Por quê? Porque o gelo ele se desprende das rochas, das encostas, ele simplesmente derrete, desce, mas ali está ocorrendo uma mudança de estado físico. Então, esse caso é um exemplo de transformação física. Quando eu rasgo um papel ou corto uma madeira, eu tenho um exemplo de transformação física, porque eu estou alterando o tamanho e a forma do papel ou da madeira, mas eles continuam sendo papel e madeira. Não estou alterando a composição química. Já as transformações químicas, na natureza, eu tenho, por exemplo, os incêndios florestais. A queima da madeira é um exemplo de transformação química. Porque, além de alterar a composição química da madeira, ela resulta na formação de uma outra substância, que é a cinza. Se eu queimar o papel, eu também tenho um exemplo de transformação química. Tá? Então, lembrando, papel rasgado, transformação física. Papel queimado, transformação química. O mesmo acontece com a madeira.
A trovoada também, os trovões, né? Ocorrem também transformações químicas na atmosfera, desculpe, porque as descargas elétricas, né, que ocorrem nas trovoadas, elas geram transformações químicas na atmosfera, é o que faz com que surjam os raios, né, as luzes, vamos dizer assim, que iluminam o céu. Então, as transformações químicas, gente, na nossa casa, na nossa cozinha, a gente tem exemplo de transformação química o tempo todo. O aparecimento da ferrugem na palha de aço, né, no nosso bombril, lá na pia, o cozimento dos alimentos, o apodrecimento dos alimentos, tudo isso são exemplos de transformações químicas no nosso dia a dia, ok? Então, pessoal, por hoje é só.